Ah, plano inclinado, 2 bloquinhos. Meu, que coisa louca. Calma, calma, foguetinho. A gente resolve facinho. Exercício 10, ele fala que tem 2 bloquinhos, o A e o B, massa do A, massa do B. Falou nada, plano inclinado. Só que ele te dá uma tabelinha com o seno e cosseno. Lembrando, px, pseno, py, p cosseno. Então, a gente vai usar esse ângulo aí. Desprezando forças de atrito, ufa, representando a aceleração na gravidade por g, utilizando os dados da tabela, então ele não falou número, resposta em forma de letras. Determine a razão MA por MB, vou dividir as duas, para que os blocos A e B permaneçam em equilíbrio estático. O que é equilíbrio? Equilíbrio quando está lá zen. Não. Equilíbrio para a gente tem duas formas. É quando a força resultante é nula. Todo corpo em repouso permanece em repouso. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia, fala do equilíbrio estático. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Esse também é um tipo de equilíbrio, só que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que também faz parte do princípio da inércia. Mas, resumidamente, todo o equilíbrio diz que as forças são opostas e de mesmo valor, porque elas se anulam. Então, todo equilíbrio te dá forças opostas e de mesmo valor. Teacher, e se eu tiver duas para um lado e uma para o outro? A soma dessas duas vai dar o mesmo valor que essa uma. Se eu tiver 10 de um lado e uma do outro, a soma dessas 10 vai dar uma dessa. Pô, é o mesmo valor para um lado, mesmo valor para o outro. Isso que vai ser equilíbrio para a gente. Então, agora, vamos lá, vamos dar uma olhada. O bloco B, ele está suspenso na vertical. Então, o movimento possível do bloco B significa ele ir para a vertical. Então, quer dizer que a Terra sai lá do centro, pega o B e puxa ele para baixo. Fala, vem cá, menino. E aí eu tenho o peso do B aqui, puxando ele para baixo. O A também tem peso para baixo. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte. O peso para baixo não faz o A descer assim, brau, vertical para baixo. Quando eu faço a decomposição do peso, eu faço o PX descer com esse bloquinho, raspando ali na rampa. Então, esse cara ele vai ter um peso aqui, que eu vou chamar de PX do A. Então, note que eu coloquei só as forças que possivelmente vão gerar um movimento. Aí você fala, teacher, no A, está encostado, não tem força normal? Tem, mas ela não vai gerar movimento, porque ele vai descer na rampa assim. Firmeza? Ah, teacher, mas tem força de tração? Força de tração também pode gerar movimento. Legal, beleza, perfeito, sua visão. Mas olha só, como eu tenho as duas forças de tração, uma apontada para a outra, vai zerar. Vai ficar mais T com menos T. Vai sumir. Já que ela vai sumir e você sabe disso, não sabia, então aprendeu, eu já nem desenho aqui assim. Quando que eu calculo? Ó, observação que serve para qualquer tipo de exercício de física. Quando que eu calculo a força de tração? Quando eu isolo um dos corpos. Sempre que você fizer o sistema, ela vai sumir por causa disso que eu acabei de explicar. Uma está de frente com a outra. Então, só vou conseguir encontrar a força de tração se eu isolar os corpos. Se eu estiver usando tudo, pá, some. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que era equilíbrio mesmo? Forças iguais, elas estão uma para um lado, outra para o outro. Então, eu vou falar que para esse equilíbrio, a nossa força resultante ela é nula. E a gente diz que força resultante é nula quando as forças têm o mesmo valor. Então, nesse caso, o Px do A ele é igual ao peso do B. A gente já está fazendo a A. O que é o Px? Peso vezes o seno. Como eu estou falando do P do A, eu vou falar que é o peso do A vezes o seno de θ, que é o ângulo que ele deu ali. Beleza? E aí eu vou colocar que é igual ao PB. Como ele quer saber a massa dividido pela massa, eu vou substituir peso por massa vezes gravidade. Então vai ficar MA vezes G. O seno de θ tá na tabelinha, ele colocou meio, firmeza. Olha só, momento de prestar atenção, hein? Há 1.000.000 de tabelinha que eu já vi de seno e cosseno, até no jeito de falar, né? Seno e cosseno. Olha o que ele fez exercício, ele inverteu. Ah, malandro, tá malandro. Mas aqui a gente não escorregou, a gente não perdeu para ele. Então o peso do B é massa do B vezes a gravidade. Agora toma cuidado, você segura aí porque eu vou cortar a gravidade. Então eu vou ter a massa de A. Nossa, que piada de besta, né, cara? Massa de A dividido pela massa de B, aí eu tenho o 2 que eu multiplico para lá. Então, a massa do B vem para baixo dividido,
e o 2 vai para lá multiplicando. Então, essa era a resposta da A. Ele queria que você desse isso como resposta. A massa do A dividido pela massa do B é 2, ou seja, a massa do A é o dobro da massa do B. Suave mesmo. Agora, na B, vamos lá para B, ele faz o seguinte, ele quer saber qual que é essa mesma razão para o bloco A descer o plano com aceleração de g sobre 4. Vamos ver o que está acontecendo? Para ele descer com aceleração, eu preciso ter FR igual a MA. Todo movimento acelerado vai ter uma força resultante de m vezes A. Então, legal. FR igual a m vezes A. Ele deixou claro que o A vai descer com a aceleração de g sobre 4. Então, eu vou substituir esse A por g dividido por 4. Boa. Só que o bloquinho A, ele desce de boa com o PX? Não. Se a gente olhar o movimento aqui outra vez, nós vamos ver o seguinte. Para o A descer, esse é o movimento, o B vai ter que subir. Só que aí, olha só o que acontece, tiozinho. Quando o A está descendo, o PX de A está puxando ele. Então, aquela força, ela ajuda no movimento. Você olha o A descendo, aí você olha o PX descendo, você fala, olha que menino bonzinho, está ajudando ali, está puxando para baixo. Olha que rapaz positivo. Olha só, legal. Só que a hora que você olha para o PB, você fala, nossa senhora, olha que mal criado. O bloquinho tentando subir e ele puxando para baixo. Olha que rapaz mais negativo. Eu vou colocar ele negativo aqui. Então, o peso do A vai ser positivo. Então, eu vou colocar PX do A. E o peso do B vai ser negativo. Vou colocar menos peso de B. Isso aqui fica igual a massa vezes a aceleração. Como eu estou fazendo o sistema, os dois juntos, the both together, eu vou colocar a massa do A mais a massa do B vezes o G sobre 4. Agora nós vamos fazer o esquema. Teacher, troca aí? Troca. Então vamos lá. O que é o PX do A? É a massa do A vezes a gravidade, vezes o seno do θ, que a gente já sabe outrora que vale meio. Outrora, caramba, hein? Eu li Machado de Assis. Agora eu vou ter aqui o peso do B, que vale mB vezes G, que é igual a MA mais o M do B, firmeza, vezes o G sobre 4. Aqui, olha só o que eu posso fazer. Eu posso cortar alguma coisa desde que, então eu posso cortar alguma coisa desde que todos os membros da equação tenham essa mesma coisa. Legal? Eu posso cortar alguma coisa desde que todos os membros dessa equação tenham essa mesma coisa. Então, nesse caso, eu posso cortar a gravidade porque todos eles têm a gravidade. Legal? Então, eu posso cortar o G porque todos eles têm o G. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, então, MA vezes o meio, vou colocar MA sobre 2. Firmeza? Menos o MB, que é igual a. Ali, no parentinho, eu vou fazer a distributiva. Tem gente que chama de chuveirinho. Quando eu faço a distributiva ou chuveirinho, vai ficar MA sobre 4 mais MB sobre 4. Teacher, medonhou a parada, hein? Medonhou a parada. Nós vamos ter que fazer aqui um MMC, alguma coisa bonitinha. Show? Então, deixa eu diminuir a imagem aqui. Para caber o que nós estamos fazendo aqui. Nossa, teacher, você domina a parada, hein? Você é mó hacker, hein? Aê, coisa linda. Então, vamos lá. O que seria o MMC? Bom, MMC eu poderia botar todo mundo ali como sendo 4. Então, aqui desse lado, eu vou botar um 4, que vai ser igual, e aqui desse lado eu vou botar um 4 também. Tem outras formas de fazer, daria para multiplicar todo mundo por 4, mas eu quis fazer assim. Então, eu vou lá. 4 dividido por 2, 2, vezes o MA, vai ficar 2MA. Aí aqui, o MB é como se tivesse 1. 4 dividido por 1, 4, vezes o MB, então vai ficar 2MA menos 4MB. Aí aqui, ferinha, eu só vou deixar o MA mais o MB. Pronto. Agora, olha só o que eu posso fazer.
Como eu tenho do lado um negócio dividido por 4 e do outro negócio dividido por 4, eu posso cancelar o 4. Lembra que eu falei? Quando tem a mesma coisa, eu posso cancelar. Nesse caso, mas é cancelar no sentido matemático, hein? Não vai com essa de, vou cancelar essa física aí. Professor, não gosto de física, cancelei ela no Enem. Não, não existe isso, Ferinha. Eu vou colocar, então, 2MA, só vou copiar aqui a parada. Show? Menos 4MB, que é igual a MA mais MB. Suave. Como ele quer saber MA dividido por MB, eu vou deixar o MA na esquerda, deixar o MB na direita e depois passar ele dividindo. Acompanha. Então vai 2MA, joga aquele MA para cá negativo, vai ficar negativo. Aí eu tenho do outro lado, the other side, que é bilíngue, né? MB, aí eu jogo para lá somando, então mais 4MB. Aí o que eu vou fazer, então? Eu tenho 2MA menos MA, que vai dar MA, MB mais 4MB, que vai dar 5MB. Agora, a hora que eu jogar o MB para cá dividido, o MA dividido por MB vai dar 5. Aí você pensa, nossa, Tite, mas que estranho. Para ficar em repouso, era só colocar uma massa que é o dobro. Para descer acelerado, eu tenho que colocar uma massa maior. Velho, a massa gera o peso. Para ficar em equilíbrio, o peso do A era 1, que era o dobro, ou 2. Não o peso dobro, porque é o PX que a gente está falando. Então, aqui, a massa era um tanto. Mas quando eu quero fazer o movimento acelerado, o peso do A tem que ser maior, porque eu tenho que fazer mais força, porque é ele que está puxando o B para cima. Então, ele precisa ter uma massa maior. É como se você fosse lá e segurar o bloquinho B. Se você fosse só segurar, você ia fazer uma força. Se você fosse dar um puxão nele, você tem que fazer uma força maior. Entendido a paradinha? Espero que sim. Valeu, então. E bons estudos, boa prova. Sei lá o que você vai fazer. E agora vamos dar um